11 jogos de invencibilidade, sexta vitória seguida, Botafogo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, com uma vitória tranquila, inclusive, por 2-0 sobre Ipiranga, com um time praticamente todo reserva. Tá ficando bom, galera? Vou falar mais sobre isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB aqui para vocês, para a gente falar de mais uma vitória do Botafogo, dessa vez contra o Ipiranga, uma vitória que deu para o Botafogo a classificação, dinheiro do caixa, 3,3 milhões de reais, CBF faz o Pix, e além disso, deu a classificação do Botafogo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como eu havia falado no vídeo anterior, não tem moleza, né? Não vai ter adversário fácil a partir de agora. As oitavas de final da Copa do Brasil só vai nos trazer confrontos, assim, na minha opinião, confrontos bem espinhosos, né? Acabou a moleza, a partir de agora o papo é sério, o papo é outro. Mas isso a gente vai deixar para falar mais para frente, depois que tiverem os sorteios, depois que a gente souber quem serão os adversários, como os cruzamentos vão ficar. Por enquanto eu vou falar sobre a vitória do Botafogo ontem, né, sobre o Ipiranga. Porém, antes da gente começar a conversar, eu quero pedir para você aí deixar seu like, porque você sabe, né, deixando seu like, você ajuda demais aqui o nosso canal, você faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo aqui é de qualidade, ele acaba espalhando o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas, e essas pessoas chegam aqui pela primeira vez e acabam se inscrevendo na Rádio Botafogo também. A gente está, né, muito próximo aí de chegar aos 50 mil. A gente já passou dos 47 mil, mas é óbvio que a gente quer chegar nos 50 mil. Posso contar com a sua ajuda? Então, deixa seu like, se inscreva aí se você ainda não se inscreveu. Você também pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$5. Galera, a gente tem 5 faixas de planos aí diferentes. Uma delas pode se adequar ao seu perfil. É só você dar uma olhada aí na aba de membros da Rádio Botafogo e escolher aquela que melhor lhe convém. E assim você faz com que a Rádio Botafogo também fique cada vez mais forte, beleza? Então vamos lá, galera. 5 destaques de Botafogo 2, Ipiranga 0. Jogo que classificou o Botafogo para as oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é a solidez defensiva, principalmente desses dois jogadores aí que ontem estiveram fazendo a nossa dupla de zaga no jogo contra o Ipiranga. Segovia e Felipe Sampaio. Felipe Sampaio fez uma partidaça, uma partida praticamente perfeita, um jogador extremamente sólido, um jogador que estava em todos os lugares da defesa, um jogador que contribuiu demais com a saída de bola também. Aí o pessoal vai falar, mas tem a fragilidade do adversário? Tem fragilidade do adversário, eu sei disso tudo, mas ele já havia feito um excelente jogo contra o Bahia, quando entrou no segundo tempo substituindo o Adrielson, né, naquele jogo, e você vai se lembrar bem, né, o Felipe Sampaio entrou bem, jogou muito bem, aqui pelo lado direito ali da defesa do Botafogo, o Bahia não conseguiu criar muitas coisas. Segovia, mais uma partida também muito interessante do Segovia, e digo mais, o Segovia ontem, números do Fogo Stats, tá? Segovia ontem saiu com 6 bolas longas da nossa defesa e foram 6 bolas acertadas. Ele tem muita qualidade no passe, muita qualidade na saída de bola. Bruno Garcês, meu amigo do Sudaca, aliás, se inscrevam lá no Sudaca também, tá, galera? Eu sempre recomendo sites que eu gosto, canais que eu gosto, principalmente o Bruno Garcês, que é um estudioso do futebol sul-americano. Ele já havia falado que o forte mesmo do Luiz Segovia é a saída de bola muito qualificada, e é por isso que naquela equipe lá do Independente Del Valle, quando ele fazia, né, o lado esquerdo da trinca de zagueiros do Independente Del Valle, geralmente a saída era feita pelo lado dele ali. Ele pode ser que ele apresente alguns problemas na marcação, porém ontem, né, no jogo contra o Ipiranga, ele venceu nada mais nada menos do que todos os duelos que ele disputou. Se esse cara ainda melhora a parte defensiva dele, cara, olha que zagueiro que a gente tem e por quanto tempo a gente vai ter um zagueiro dele. Ele é muito novo, o Luiz Segovia é um zagueiro muito jovem, tá? Isso é muito bom. O segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês foi o tal do Marlon Freitas, que finalmente estreou com a camisa do Botafogo, na minha opinião. Quando eu falo finalmente estreou, é porque fez uma partida digna, muito próxima daquilo que a gente se acostumou a ver dele jogando
principalmente pelo Atlético Goianiense. O Marlon Freitas ontem, meus camaradas, ele estava simplesmente em todos os lugares do campo. Ele fez uma partida ontem praticamente irrepreensível, com pouquíssimos erros de passe, né, com pouquíssimos erros de saída de bola. O Marlon Freitas ontem, só para vocês terem uma ideia, ele alcançou a marca de 92% de acerto de passes. É uma marca muito, mas muito expressiva, principalmente para quem joga na posição que ele joga. Vocês viram que ele jogou mais ou menos ali pelo lado direito, né, um pouco mais deslocado pelo lado direito, enquanto o Tietchan, que começou jogando ao lado dele, caiu mais pelo lado esquerdo. E o Marlon Freitas ontem, meus amigos, tem uma das qualidades mais importantes do Marlon Freitas, inclusive, é o fato dele ser um jogador que faz uma virada de bola muito interessante. A bola longa dele é muito interessante. Meus amigos, ele fez ontem 14 viradas de bola. Ele fez ontem, viradas não, ele tentou ontem 14 bolas longas. Chuta aí quantas ele acertou. 14, pois é. O Marlon Freitas, de 14 bolas longas que ele tentou, 14, né, de acerto, 100% de acerto nessas bolas. E é um jogador que tem essa característica, é muito importante, principalmente para o sistema de jogo do Luiz Castro, porque é um tipo de jogo onde você sempre precisa estar fazendo essas viradas de bola para você pegar os seus pontos em posição favorável contra a marcação. Então, o Marlon Freitas ontem conseguiu fazer isso com maestria. Foi o melhor jogo do Marlon Freitas com a camisa do Botafogo até esse momento. Por isso que eu falei que ele estreou, na verdade, com a camisa do Botafogo. Gostei muito. O Marlon Freitas ontem jogou um bolão. Terceiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Isso aqui, gente, é o futuro do presente. Vocês estão vendo aqui na tela Janderson, 23 anos. Matheus Nascimento, 19 anos. Matias Segovia, 20 anos. Luiz Henrique, 21. E Raí, 20 anos de idade. Gente, o futuro do Botafogo, né? A gente olha para esses jogadores, né, jogadores muito jovens. Isso é uma característica do trabalho do Luiz Castro, por isso ele foi escolhido, né, justamente pelo John Textor para encabeçar o projeto Botafogo, né, o Botafogo Way. O fato da gente ter 5 jogadores muito jovens no elenco e principalmente jogando, e não somente jogando muito bem. Os 5 jogadores, esses 5 que eu citei aqui ontem, contribuíram de forma direta para a vitória do Botafogo ontem, foram fundamentais para a vitória do Botafogo ontem. O Luiz Henrique fez uma partidaça ontem. O Luiz Henrique tem um defeito realmente, que é a finalização, ele precisa corrigir isso, mas fez uma partidaça, né? O Matheus Nascimento chegou de viagem, estava com a seleção brasileira sub-20, se apresentou hoje ao Botafogo. Luiz Castro disse para ele que contava com ele, o garoto foi para o jogo. Jogou, fez o gol dele. Janderson entrou no segundo tempo, no lugar do Matheus Nascimento, né? Jogador que vinha entrando devagarzinho, já tinha entrado no jogo passado contra o César Valerro, e a gente falando aqui que a gente precisa de profundidade, a gente precisa de substitutos para o Tiquinho, a gente precisa de jogadores que possam dar para o Tiquinho aquele descanso que ele vai precisar, porque o Tiquinho não pode ficar jogando 90 minutos todos os jogos, né? E o Janderson ontem, né, desencantou com a camisa do Botafogo, fez o seu gol, o primeiro gol como profissional pelo Botafogo. E é muito gostoso ver isso acontecendo, gente. É muito bonito ver isso acontecendo, né? Um jogador, né, jovem com a camisa do Botafogo fazendo seu gol. Mais uma partida muito boa do Raí, né? Partida que o Raí joga na função ali do Eduardo. A gente vai ver que não é uma função muito fácil de fazer, principalmente quando você substitui, se não o melhor jogador do Botafogo hoje, né? Que é o Eduardo. E Raí, mais uma vez, se mostrou muito eficiente, participando muito das jogadas, se aproximando muito do Sauer no primeiro tempo, justamente para poder gerar jogadas. É assim que o primeiro gol do Botafogo é originado. É um jogador de muito talento, de muita visão de jogo, de toque muito fácil, de toque muito refinado. O Raí vai nos dar muitas alegrias. Voa, garoto, a gente está torcendo muito por você. E eu guardei, né, obviamente, para falar do Segovia, mas eu vou falar do Segovia por último, né? O Matias Segovia, o Mati. Vou deixar para falar dele por último, porque eu quero salientar que desse quinteto que eu mencionei aí, 2 são centroavantes, e o Botafogo ontem fez 2 gols, com 2 gols de centroavantes. Por quê? Centroavante faz gol, gente.
centroavantes fazem gols. É isso que a gente espera ver dos nossos centroavantes. É isso que o Tiquinho entrega e a gente precisa que Matheus Nascimento e Janderson façam a mesma coisa, porque a gente nem sempre vai ter o Tiquinho. Então, quando os seus dois centroavantes, ditos reservas, entram num jogo, né, jogo eliminatório, jogo de Copa do Brasil, e os dois contribuem com gols, isso é uma coisa que a gente precisa comemorar demais. É muito importante que, principalmente esses dois garotos, que são garotos, Janderson um pouquinho mais experiente, com 23 anos, é extremamente importante que eles ganhem muita confiança, que eles ganhem minutagem, mas que eles contribuam também com gols para o Botafogo. 2-0 com 2 gols dos dois centroavantes que jogaram ontem pelo Botafogo. E por último, que eu quero deixar por último aqui, na minha opinião, nasce um xodó. Eu pergunto para você agora, torcedor alvinegro, você que ficou órfão, né, e muito triste com a saída do Jefinho, que é um jogador que dominava a bola, partia para cima, jogador, né, com estilo que a gente gosta de dizer, né, estilo moleque de jogo, né? Você sabe exatamente o que eu tô querendo dizer com estilo moleque de jogo. Dá para ver que esse garoto Segovia é muito talentoso, mas é muito talentoso. A maneira como ele domina a bola, a maneira como ele vai para cima dos adversários, a maneira como ele também, às vezes, ele não somente baixa a cabeça e vai para cima, a maneira como ele olha o jogo, como ele procura os espaços, tá apertado, tá fechado, volta o jogo, recomeça, tenta passes em profundidade, tenta passes mais infiltrados, um pouco mais difíceis. Esse garoto vai muito longe no Botafogo, a gente espera que ele vá muito longe no Botafogo. E a gente fala que ele tem um problema de finalização, né? O próprio Bruno Garcês já tinha falado aqui que ele precisa melhorar a finalização dele. Ele deu um petardo ontem no jogo, que o goleiro, o Kaique, excelente goleiro, inclusive, do Ipiranga, fez uma defesaça num reflexo, assim, com a mão direita, porque a bola já estava passando, quase que o garoto mete um golaço. Imagina na hora que esse garoto fizer um gol, a alegria que não vai ser, a explosão que não vai ser na arquibancada. Não se preocupem com o apelido que a gente vai chamar o Matias Segovia por enquanto. Tem gente que gosta de Segovinha, tá tudo certo. Tem gente que gosta de Mati, tá tudo certo. Tem gente que gosta de Pequeno Monstro, tá tudo certo. O que importa é que o garoto joga muita bola, tem domínio fácil, futebol moleque. Lembra, Mamá, que a gente tinha falado para vocês, que a gente tinha falado para a senhora, que a gente ia tomar conta do seu garoto, que a gente ia, né, cuidar bem dele aqui? Estamos cuidando. E esse garoto, tomara, nos dê muitas alegrias e dê para a senhora também, mamãezinha dele, muitas alegrias, né? Matias Segovia, Mati, fez uma partidaça ontem também, entrando no segundo tempo no lugar do Sauer, que já havia feito um baita de um primeiro tempo. O Sauer tinha sido o primeiro, talvez o melhor jogador do Botafogo no primeiro tempo. E aí, para poupar justamente para o jogo contra o Flamengo, o Luiz Castro colocou o Matias, né, sabendo que que o Ipiranga não teria mais nada a fazer se não sair para o jogo, né? E para complementar, o garoto deu uma assistência, né, fez a primeira assistência dele pelo Botafogo, colocou a bola na passagem para o Janderson, que foi lá e conferiu, meteu o golaço pelo Botafogo. Gol da Juventude Alvinegra, gol do Botafogo, o Botafogo vence. Concorda, discorda dos destaques que eu coloquei aqui, coloca a sua opinião aí embaixo, quero saber se você concorda ou discorda. Lembrando, tá? Esse conteúdo que eu estou colocando aqui agora está entrando no ar às 7h30, mas ele vai ficar durante o dia todo. Pode ser que eu coloque mais um conteúdo, mas à noite tenho sexta folgada. Eu não vou estar no sexta folgada dessa vez, porque eu estou com outros compromissos dessa vez, com a minha escola de samba do Coração a Portela. Está começando a Flip Portela e vou estar também no show do Titãs hoje, galera. Eu gosto do Titãs. É o Titãs voltando com a velha formação deles. Vai ser um showzaço, espero que seja um showzaço, beleza? Deixa seu like aí se você gostou. Se você também não gostou, pode dar seu dislike, não tem problema. Se inscreva na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro da Rádio Botafogo e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau.